Você já passou por isso, né? Não, mas dessa vez eu não tô falando que é falha da bateria, não. Sabe o que pode estar dificultando a partida? O combustível frio. E isso ainda é muito comum em dias gelados. Hoje nós vamos ver como evitar essa dor de cabeça. A partida do veículo depende de alguns fatores. Primeiro, o carro precisa estar com a manutenção em dia. Segundo, a bateria precisa estar carregada e ainda dentro da validade, com todos os cuidados necessários. Terceiro, o motor de arranque precisa estar funcionando corretamente. E quarto, o tanquinho de partida frio precisa estar abastecido se o seu carro, claro, tiver. Mas sabia que existem várias tecnologias para a partida frio? Quem vai explicar isso pra gente é um especialista, um engenheiro de powertrain, Erwin Franiak, da SAE Brasil. Ele que é um dos inventores do carro Flex. Pessoal, eu estou aqui com Erwin Franiak, ele que é engenheiro de powertrain e também consultor da SAE Brasil, a Sociedade de Engenharia Automotiva, e vai conversar com a gente hoje sobre os motores de partida frio. Bem-vindo ao canal, mais uma vez, Erwin. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos aí, a Moura também, por estar aqui com vocês. Então vamos lá, eu queria conversar com você sobre o seguinte: por que os carros Flex, na maioria também os carros a etanol, somente a etanol, eles têm um pouco de dificuldade na hora da partida a frio? A característica do etanol é de ser um combustível praticamente puro, né? Ele não tem uma mistura de hidrocarbonetos. O etanol é 2 carbonos e uma série de hidrogênios e um oxigênio na sua molécula. Então, quando ele queima, ele não tem um processo de uma frente de chama de vários tipos de hidrocarbonetos. É uma única. Então, ele é um componente que, para ativar a reação, ele precisa de uma energia maior. O calor de vaporização dele é maior, ele precisa de mais calor para evaporar, mas na hora que ele queima, é muito mais rápido e veloz do que uma queima da gasolina. Então, por essa característica, quando você vai partir a primeira vez um combustível álcool puro, ainda mais com um pouco de água, né? Ele precisa de uma energia de ativação maior. Então, precisa de uma energia da vela maior, precisa de um pouco de aquecimento de alguma forma, porque a frio, com baixo, né, com demanda de calor muito grande, não é fácil partir com álcool. Não é fácil, né? A gente já viu desde o começo da época do carburado, né? No fim, o carburado trouxe o sistema de partida frio com tanquinho a gasolina, né? Já é uma herança lá dos anos 70, né? E afogador e todos aqueles processos para você gerar essa energia maior para poder partir o álcool, né? Mas depois que ele chegou numa temperatura de câmara adequada, ele tem uma queima que é a queima desejada por todos os outros combustíveis, né? A queima mais bonita de todos, porque é uma única frente de chama rápida, veloz e completa. É algo assim, demora para queimar, mas quando queima não tem igual. O que as montadoras têm feito, né, para minimizar esse efeito do álcool? Aí eu quero perguntar para você no sentido assim, historicamente, o que foi feito do nosso etanol brasileiro, né? Porque provavelmente o metanol americano ele não teria tanto esse problema, eu acredito. Então, isso que é legal, o Brasil é um caso à parte do mundo, né? O Brasil é o único que usa álcool, o Brasil é o único que tem condições climáticas, né? Que não tem um inverno muito rigoroso. Então, várias condições permitiram o álcool puro ser um combustível no Brasil. Para fazer isso, a tecnologia foi evoluindo. Começou com um carburador e um tanquinho, né, de injeção de gasolina controlado com um botão manual, que você apertava o botão lá, você escutava a bombinha, injetava a quantidade de gasolina e você partia o carro com o afogador puxado. O que é um afogador? Ele abre a borboleta como se tivesse acelerado, né? E gera um vácuo adicional num furinho na cuba ali que arrasta mais álcool por aquele segundo furinho. Então você enriquece a mistura com mais álcool e joga mais ar naquela fase fria, né? Que ele tem uma dificuldade de queima, né? Mas quando era carburador, era um carburador central e os dutos puxando para cada cilindro. Então você tinha uma condensação gigantesca dos dutos, né? Então era um desperdício de combustível grande ali, né? Mas não tinha emissões na época, não tinha eficiência energética, então tudo era permitido e o cheirinho nem era tão ruim com álcool, né? Você tirava o carburador e colocava uma injeção eletrônica, trabalhava com um bar de pressão de combustível, um injetor de grande spray que fazia a divisão, né, com múltiplas injeções para cada cilindro, né? Também com aquecimento, né? E também com tanque de, assim, tinha já um aquecimento embaixo desse sistema, né? Os últimos carburadores, as primeiras injeções centrais, elas tinham um tal do Eagle, o porco-espinho, que ficava embaixo do coletor, né? E fazia esse papel de ajudar na partida, mas não abandonava o tanquinho de partida frio, que aqui entre nós é um grande problema se você pensar de uso prolongado. Você precisava ter um negócio de todo ano renovar o sistema, né? A cada verão ele seca, perde suas propriedades
E aí depois disso entrou o sistema de injeção multiponto, que também alguns tinham o tanquinho, e aí começou a vir junto com o Flex o sistema de aquecimento da galeria da flauta, né, como você fala, né, onde você aquecia um duto, né, que é o que a Bosch usa até hoje, e alguns usavam para o aquecimento no próprio injetor, que é uma variante que tem no mercado também disponível, que tem, se você for analisar, o efeito é basicamente o mesmo. E o que se trabalha nisso hoje em dia é a otimização do sistema de aquecimento. Então, cada vez que passa, busca novos materiais, busca melhor eficiência, busca situação de nacionalização de componentes, enfim, é onde se evolui essa parte do aquecimento, né? E agora, com o sistema de injeção direta e turbo GDI, né, que está aí, você consegue, injetando direto dentro do cilindro, basicamente não precisar nem de aquecimento. Erwin, por que o álcool ele precisa desse aquecimento ou de alguma tecnologia que possa facilitar a partida? Qual que é a característica dele que faz com que a gente precise disso? São duas características. Primeiro, que ele tem um alto calor latente de vaporização. É muito maior que qualquer outro. Então, para você vaporizar o álcool, você precisa jogar muito calor nele. Então, para ele começar a estar pronto, ele precisa de calor. Então, se ele não tiver esse calor inicial, ele não está pronto para queimar. Assim como a gasolina precisa estar numa mistura estequiométrica com ar para ela queimar bem, o álcool precisa da relação estequiométrica também e mais uma certa energia de temperatura. Então ele precisa ou de uma gasolina para fazer essa ativação, ou ele precisa de uma temperatura inicial para poder fazer isso, ou de uma pressão elevada, como o GDI faz nele. Então, na hora que você coloca uma energia de ativação, você consegue vencer essa característica de ser uma molécula única, portanto só queima naquele momento, e ter essa demanda de alto calor latente de vaporização, que é a dificuldade inicial da queima do álcool, né? Ainda falando um pouquinho do etanol, a gente utilizar um etanol aditivado ou aditivar o etanol pode ajudar nessa partida frio ou isso é mito? O melhor aditivo para a partida frio do álcool é o que os americanos fazem na especificação. É 15% de gasolina no álcool. Então você vai passar o inverno, o que você faz? Põe 10 litros de gasolina e completa o tanque, 50 litros no total lá com álcool. Então você já tem os 10 litros, que é o teu melhor aditivo para fazer aquilo, né, na primeira partida. Então, o melhor aditivo para o álcool é a gasolina, que já está no posto, não precisa pagar nada mais. Usa ela e o custo é quase nada, né? A diferença de preço da gasolina para o álcool ali, por quilômetro rodado, é quase nada. E a bateria automotiva, né? Ela que é super responsável aí pela faísca mesmo da vela, né? O que a gente pode fazer para que ela não sofra tanto na hora da partida a frio? Então, a bateria ela é um elemento fundamental, né, dentro da operação e do wake-up, a gente diz assim, de como acordar um veículo, né? E assim, a bateria, ela tem o papel de homogeneizar a tensão no veículo. Ela segura todos os picos de tensões, né, mas ela sofre com isso. Então, você evitar picos de tensões na bateria do carro, na hora que você for instalar qualquer coisa, na hora que você for montar qualquer coisa, é fundamental, né? Quando a montadora já faz isso, ela toma muito cuidado. E você planejar o seu chicote, planejar como as cargas vão circular, é fundamental para os componentes e para a bateria também. Então, um projeto elétrico é fundamental para uma saúde elétrica e da bateria. Durante o uso, eu acho que o grande fator de importância é você não esquecer que a bateria está sendo consumida durante o tempo que ela está parada lá. Então, na hora que você pensar que o teu carro está parado ali, ele está precisando de tomar o café da manhã dele de vez em quando também. Então, não esqueça de dar uma voltinha com ele na padaria, ou levar ele para a escola, ou, né, dar um passeio no bairro, ir visitar a vovó, a mamãe, e levar o carro junto para poder dar uma carregada na bateria e circular todo o processo. E o carro não nasceu para ficar parado, né? Erwin, muito obrigado pela participação aqui no canal da Moura. Olha, eu que agradeço a Moura pelo convite para essa aí, para minha pessoa aqui. É uma honra estar com vocês e, como eu falei, né, esse processo de educação que vocês fazem é fundamental. Pessoas que trabalham na Moura aprendem com vocês e ensinam para todos nós. Até a próxima. Fique sempre de olho, porque se a sua bateria está em dia, o problema da partida frio pode ser por causa justamente do combustível. E caso o problema seja realmente na bateria, você sabe que pode contar com o Moura Fácil, o serviço oficial de delivery de bateria da Moura. Com ele você pode achar a bateria certinha para o seu carro e o melhor, você recebe em qualquer lugar do Brasil em até 50 minutos, pode pagar em até 10 vezes sem juros e ainda tem a garantia. Passar sufoco pra quê? Moura é a melhor escolha.